Voltamos à entrevista com o secretário de Estado de Educação do Estado do Espírito Santo, Haroldo Corrêa Rocha, falando sobre a evolução da educação e o que está sendo desenvolvido no Estado. Secretário, fechamos o bloco anterior, o senhor havia falado sobre as plataformas digitais que começaram a ser trabalhadas recentemente, depois de 2015, né? Como eu dizia, nós temos hoje 8 plataformas digitais à disposição da rede, ainda com Como índice, funciona isso, secretário? Qualquer estudante, qualquer professor, inclusive pelo celular, entra no site da SEDU, ele vai encontrar lá um banner chamado SEDU Digital, ele entrou ali e tem as plataformas. Tem uma, por exemplo, que é currículo interativo. Tem conteúdo de todas as disciplinas, de todas as séries da educação básica, né? Sim. E coisa bacana, né? Com tecnologia, então isso está à disposição, ainda é baixo o índice de utilização. Por quê? Porque o estudante, o jovem, o adolescente, ele usa muito o smartphone, mas Sim. usa para conversa de WhatsApp, né? Para Sim. navegar, entretenimento, né? Para se comunicar com os colegas. A escola tem que criar nele o hábito de usar também, né? Nada contra o uso que ele faz, absolutamente, né? Mas que ele use também para aprender, para fazer pesquisa, né? E o professor também tem que aprender, né? Como conduzir os alunos no ambiente virtual. Na verdade, Almir, Isso elimina as apostilas? devagarzinho sim, não elimina, né? Mas vai reduzir muito, com certeza, né? Então, assim, o que muda? Muda tem que mudar o próprio ambiente de sala de aula, né? Sim. É mais ou menos assim, a nossa escola ainda é remanescente de um modelo em que o professor tinha o conhecimento, né? Não tinha tecnologia com o conhecimento, a rede... Quadro negro e giz? Quadro negro e giz, né? A literatura era pouco acessível, então era o conhecimento aqui e o professor ensinava e o aluno aprendia, né? Sim. Era um repassando para o outro. Aí mudou tudo, né? Hoje o conhecimento é universal e acessível em qualquer lugar, né? Com o smartphone na mão, o jovem pode estudar onde ele quiser, o tempo que ele quiser. Então, a própria organização da sala de aula vai ter que mudar daquele modelo, né, de carteiras enfileiradas e um professor expondo, para um modelo em que o jovem com o smartphone ele estuda antes, a partir de uma orientação do professor, que deixa de ser o professor tradicional para ser um tutor, né? Ele vai selecionar conteúdos e orientar o aluno estuda antes e vem para a turma sentar em círculo com os colegas e ali eles vão debater, né? E um aprendeu mais, vai compartilhar com o outro e o professor está ali tirando dúvidas que eles têm, né? Então é o jovem, é o estudante construindo seu conhecimento. Então é outra escola. É um novo conceito. É um novo conceito. Agora, como trabalhar o professor que foi educado, que se formou no conceito tradicional da educação? É uma mudança cultural, como toda mudança cultural é uma coisa difícil, mas a gente tem assim ótimas indicações. Tem professores extraordinários na nossa rede. Tem professor que já trabalha desse jeito, vários, né? Isso não é prerrogativa dos jovens professores? Não, nós temos uma nova geração de professores, Almir. Assim, Sim. os professores que nós temos na rede são professores a grande maioria hoje com menos de 10 anos de escola. Então é uma geração que não sofreu na escola pública como os professores que trouxeram a escola até aqui, né? Sim. Anos 70, anos 80, muita dificuldade financeira, salário atrasado, salário baixo, greve, toda aquela confusão, aquilo maltratou muitas professoras, né? Então ficou esse sentimento, né? Mas hoje é outra geração, já é uma geração em grande medida digitalizada, né? E que sonha com uma escola diferente. Aí cada um é um processo complexo, né? A Secretaria de Educação, a gente cria estímulos, por exemplo, não existiam as plataformas, a gente arrumou as plataformas, botamos à disposição. Mas isso não resolve, né? Sim. Porque o professor tem que se apropriar disso, os alunos têm que ser trazidos para o ambiente. Isso está em curso, a gente tem que ter paciência e persistência, né? Mas existe um trabalho de trabalhar cursos, claro, formação, né? Imagina que tem N cursos de formação
digital que eu boto à disposição de todos os professores. Né? Aí, quer dizer, precisa também a ficha do professor cair. Né? Falou, ó, o mundo mudou, eu preciso mudar. Aí, se ele decidir isso, eu queria dar aula de matemática usando a plataforma. Ele entra lá, tem toda uma explicação de como é que ele faz. Tem tudo lá por meio digital, acessível, entendeu? A gente não depende, não tem a barreira física de um professor que vai treinar, embora tenha isso também, né? Mas hoje você tem tutoriais, você tem videoaulas, você tem, enfim, um conjunto de ferramentas que formam o professor, forma esse novo professor, sem que ele tenha que sair da casa dele, né? É uma questão de cair a ficha do professor e a gente disponibilizar, e aí isso vai contaminando a todos. Como trabalhar a disciplina em sala de aula? Nós saímos há algumas décadas atrás do ajoelhar no caroço de milho e da palmatória para um nível de relacionamento de aluno com professor de uma forma até desrespeitosa, até com certas agressões. Como isso está sendo trabalhado? Tem um outro tema associado a esse, que é a questão da violência em geral que nós temos no Brasil, né? É uma questão de relação das pessoas. Ontem mesmo o canal de televisão estava mostrando como o problema da violência da sociedade afeta os meninos, né? Um jovem que, para chegar à escola, tem que atravessar uma rua que tem tiroteio, como no caso do Rio de Janeiro, né? Aqui, felizmente, isso é menos intenso. Ele depois chega na escola, ele demanda um tempo até ele desconectar daquilo e conectar no estudo. Então tem um prejuízo aí, entendeu? Então, de um lado a violência geral, que obviamente tem esse impacto, mas tem também o indivíduo, ele fica, né? Então a juventude também tem uma atitude muito ativa, né, na escola. A escola tem que aprender a lidar com isso, né? Nós não vamos ter mais um jovem caladinho, quietinho, comportadinho, né? O jovem hoje tem que ser falante. Há um desencontro entre como é que a juventude está vivendo a vida e vai para dentro da escola e como a escola é, né? Por isso que você imagina, se os estudantes tiverem uma boa orientação para estudar em casa e o ambiente da escola não for de aula, um dando aula para ele, e for dele combinando com os colegas, com certeza a fervura da escola vai baixar. Eles vão se desenvolver mais em termos de relações, ele vai ter mais interesse pelo estudo. Eu acho que a escola tem que estar atenta para isso. Não é apenas uma mudança de conteúdo, né? Uma mudança de tecnologia, né? Muda a forma da organização social também, né? A empresa, a fábrica hoje não produz de forma diferente, a escola também, só que a escola é muito especial, porque ela não produz um produto, né? Ela lida com pessoas, ela quer formar um ser humano íntegro. Então é um desafio grande, Almir, mas assim, eu volto a dizer, no Brasil nós já estamos no pós-crise, né? Eu falei da Escola Viva, queria falar de um outro programa que a gente desenvolve que é tão importante quanto a Escola Viva, chama-se Pacto pela Aprendizagem, que é o seguinte, como o nome diz, é um pacto, né, do governo do Estado, da Secretaria de Educação, com os governos municipais, secretarias municipais, com as famílias, muito importante, né, com o empresariado, enfim, com quem quiser colaborar para a gente fazer uma educação de alta qualidade. Sim. E o foco do PAIS, né, a SEDU, a Escola Viva está muito centrada no ensino médio. Né? PAIS é o programa? O PAIS é o outro programa. Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo, PAES. O PAIS, ele abarca a educação infantil, que é uma atividade exclusiva dos municípios. Nós vamos ajudar os municípios. Infantil, ela vai de 0 a 5 anos. Inclusive creches? Creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Então, a primeira etapa da educação básica. E o PAIS abarca também os 2 ciclos do ensino fundamental. O ciclo 1, primeiro a 5º ano, e o ciclo 2, 6º a 9º ano. Sim. No fundamental, nós temos uma pequena participação ainda. 15% do primeiro ciclo e 45% do segundo ciclo. Boa parte são os municípios. São os municípios. Então, no PAIS, é assim, nós estamos chamando os municípios, já assinamos convênio com 25 e já temos 71 municípios que disseram que vão estar junto nesse movimento. O PAIS é um movimento em favor da educação, né?
abrangendo a educação infantil e fundamental. Aí, quem está nos assistindo pode pensar, pô, mas a obrigação principal do Estado é no ensino médio, é verdade. Sim. É exclusiva. Só que é o seguinte, um jovem que começa o ensino médio, ele antes passou na creche, passou no ensino fundamental. Sim. Então, não só pela legislação, mas por toda essa lógica processual, o governo tem obrigação, é assim que eu encaro, como governo, como secretário de Educação, nós temos obrigação legal, obrigação social, obrigação política de estar junto com os municípios, porque o cidadão... Cada educação de uma forma sistêmica, né? Sistêmica. O cidadão que paga o imposto, ele paga para o município, paga para o Estado e paga para o governo federal. O governo federal tem que nos ajudar também. Aliás, já ajuda em algumas coisas, precisa ajudar mais, né? Porque, por exemplo, os municípios não dão conta sozinhos de resolver o problema da creche, que é um nível de atendimento muito caro, muito intensivo em professores, e o dinheiro que vai para os municípios não paga nem a metade do custo, né? Então, isso precisa ser uma solução. Então, nós estamos construindo uma rede solidária, colaborativa, para a gente poder, no Espírito Santo, cuidar das crianças desde os 6 meses, né? Quando termina lá a licença maternidade da mãe, ela já poder estar numa creche, e aí até os 17 anos, saindo lá no final, com a formação integral, preparado para a vida, né? Com conhecimento, mas também com autonomia, sabendo escolher, né? E com solidariedade humana, um indivíduo que, né, se coloque na sociedade e saiba estar no lugar do outro, saiba lidar com o outro, saiba respeitar o outro. Então, o conceito de educação integral vai por aí, né? Sim. Então, assim... Secretário, e a família? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.